O ar é leve, o céu parece mais azulado e perto. Vamos nos acomodar e dormir. Amanhã começará nosso aprendizado de como colher as sementes. Não vamos nos esquecer das orações de agradecimento pela vida. Logo ao raiar do sol, o feitor Rui chama-os para o trabalho. Os irmãos se perfilaram à frente do feitor. Este os examinava aí, com particular interesse. A Luasa, ela, mesmo de olhos abaixados, percebeu e abaixou mais a cabeça. Juntaram-se a outros escravos. Rui falou: vocês são de propriedade do comendador Senhor Francesco e estão todos registrados. Caso tentem fugir, vocês serão presos, receberão chibatadas e poderão até ser mortos. A proprietária é Sinhá Mariana, mãe dos senhorzinhos Pedro, Maria e Antônio. Nós somos 4, Rui, que sou eu, Manuel, Ciro e Cido, só nós falamos a língua de vocês, portanto, sempre falem conosco. Só vão falar com os donos quando aprenderem a língua daqui. Estão proibidos de qualquer manifestação na língua, na crença e nos costumes de vocês. Em qualquer dúvida é melhor perguntarem antes, para não serem açoitados por ofender os patrões. Vocês vão aprender a colher café, terão uma semana para bem colherem, depois disso, terão a comida cortada àqueles que não conseguirem aprender a colher e serão açoitados e presos no mastro do terreiro. As mulheres que forem para o serviço da casa deverão ter o máximo de respeito. Os castigos serão iguais para as faltosas do campo e da casa. Todos foram levados ao cafezal, viram outros colhendo e foram imitando. Caulo cerrou os olhos, a claridade era intensa, abriu-os aos poucos para se acostumar com a luz. Ouviu uma voz conhecida ordenar: vamos, Caulo. Acompanhe o grupo, não permita que nada o atrapalhe. Mesmo que os obstáculos sejam enormes, doridos e duradouros. Você é exemplo que outros seguem. Continue forte e confiante. Olorão reserva louros maravilhosos aos obedientes. Sempre acredite que ele reserva o melhor para seus filhos. Sempre está presente, mesmo que não acreditemos. Veja quantos nos seguem e todos estão acreditando em boas novas. Muitos dos que aqui estão sairão da carne antes de você. Os eguns sempre estarão em contato com você, eles irão intuindo os caminhos a serem seguidos para uma correta jornada de aprendizado. Ainda muitas coisas serão difíceis de serem compreendidas, mas permaneça sempre confiante. Sempre. Abraços e beijos aos filhos amados que nunca esqueço. Era Arduz. Caulo acorda repentinamente, sente-se feliz, leve. Recorda ter visto muita gente acompanhando o pai, mas não sabia para onde. Lembrava que estavam todos alegres, mesmo tendo sinais de ferimentos, em alguns faltavam membros. Vinha à sua lembrança que em determinado momento, alguns saíam do grupo e alçavam voo, sumindo do campo de sua visão. Será que eram os que morriam ou aqueles que não acreditavam? Estaria seu pai o avisando que haveria mortes entre seus irmãos. Certamente era um aviso que, gostosamente, fora feito de modo muito suave pelo pai aos seus filhos. Um alerta importante para reforçar a nossa confiança ante nosso não entendimento dos desígnios de Olorum. Os dias passam rápido, o serviço é pesado e a comida é limitada. Aos poucos vão aprendendo a nova língua, já entendem e falam alguma coisa, começam a compreender os costumes, entendem a hierarquia. Caulo se destaca. Parece que a língua lhe é conhecida tal a facilidade com que aprende, orienta seus irmãos, aconselha, acalma, conduz as orações às ocultas. Após 6 meses os escravos são reunidos no terreiro para uma comunicação. O feitor Rui faz a apresentação: neste fim de semana haverá uma caravana para a cidade, lá participaremos de atos religiosos. Os patrões estão permitindo a todos que quiserem ir, para participar da missa e da procissão, que sejam levados e trazidos nas carroças. Sairemos de madrugada, ao nascer do sol. Mais tarde, os que quiserem ir, avisem aos feitores. Caulo reuniu os irmãos e lhes disse: esses atos que irão ocorrer na cidade são muito importantes para os patrões. Nós iremos e aprenderemos o que são e o que representam. Muito cuidado e atenção, não façam nada diferente, procurem imitar o que eles fazem. Cedo partiram as carroças, levando uns 50 escravos. Os patrões viajavam nas charretes e outros em cavalo. Os feitores estavam neste caso. Apesar da estrada esburacada, que provocava sacolejos nas carroças, a viagem foi agradável.
pois a paisagem era bonita e o ar fresco. 3 horas depois eles chegam à cidade e viram que ela estava toda enfeitada para a festa religiosa. Caulo e seus irmãos ficaram vivamente impressionados. Nunca haviam estado libertos numa cidade e nem haviam visto tanto enfeite. As carroças pararam e o feitor Rui avisou os escravos: fiquem fora das calçadas e não atrapalhem as pessoas que estão andando. Procurem se sentar fora da circulação de pessoas, animais, carroças e charretes. Quando chegar a hora da missa nós viremos chamá-los. Sentados à sombra de uma árvore, os irmãos estavam admirando a cidade. Julu comenta na língua natal: os brancos são pálidos por morar nessas coisas fechadas, sem sol. Achei bonito essa grande coisa que hás, não fale na nossa língua Julu. Podemos ser castigados. Interrompeu Caulo. Julu olhou chateado, mas aceitou e continuou na língua portuguesa: as moradas são fortes, e aquela grande é diferente. O que será? Luasa sorriu e disse: você não está vendo as pessoas entrarem e saírem? Deve ser um lugar para andar. Todos sorriram pela observação feita. O feitor Rui se aproxima e os chama: vamos. Vai começar a missa, me sigam. Entraram na igreja e foram encaminhados para os lados. Acompanharam todo o ritual em silêncio e admiração pela pompa. Outra vez fora, trocavam ideias do que viram. Era um local de oração aos deuses deles. Vocês viram que os deuses são brancos. Eles também têm deusas. O babalau deles estava muito bonito. Colocou Juna. Caulo diz: eu estava observando o babalau, que eles chamam de padre, quando falou para todos. Ele disse de uma pessoa chamada Jesus e contou coisas lindas dele. Precisamos aprender essas coisas para fazer nossa oração mais alta. Acho que dá para juntarmos a nossa oração com a deles. Caulo se dirigiu ao feitor Rui e perguntou se poderiam aprender o que o padre falou. Rui disse que veria com o padre. Seguindo a procissão os irmãos viram imagens e quadros, velas e fitas, fogos de artifício. Só olhavam e se divertiam calados. Na volta para a fazenda o feitor Rui disse a Caulo: falei com o padre. Ele mandará uma pessoa nos fins de semana, para ministrar o catecismo aos escravos, na própria fazenda. A nova terra. 2 destinos. A viagem para a fazenda e 2 destinos fora desgastante. A maior parte do trajeto foi a pé. As estradas eram ruins, sinuosas e esburacadas. Eram sobe e desce das carroças para empurrar e folgar os animais. A paisagem passava de planície para montanhoso, de solo avermelhado para cinza. Os vilarejos foram escasseando e minguando. Foram dias de viagem. A fazenda tinha sede numa edificação assobradada, cujo porão era provido de grades nas pequenas e raras janelas. Da sacada havia-se o rio, corria da direita para a esquerda, aparecia e volteava em direção à casa, se afastando e sumindo por detrás do morro. Suas margens terrenas eram pequenas, a calha marcada por fendas nas rochas. A água límpida e corrente escondia os reais perigos do rio, que se constituíam de algumas corredeiras de profundidade. Os escravos foram alojados, ou melhor, amontoados, no porão da sede, todos juntos. Dormiam em montes de palha de milho espalhados nos cantos, não precisavam de cobertas, pois o porão fechado era quase uma sauna. A fazenda era do coronel Sr. Arthur, Sinhá Francisca, os filhos Abel, Caim e Enoque, com os feitores Toni, Juque e Miro, sendo estes negros. Ao amanhecer, os feitores abriram a porta do porão, que era fechada por fora, e chamaram todos para o terreiro ao lado da casa. O feitor Toni foi dizendo: os homens irão para o seco do rio e as mulheres para a lavoura e atenderão a casa. Como poderão ver, os outros escravos estão em cabanas isoladas. Quando vocês tiverem a confiança dos patrões serão mandados para cabanas. Os homens seguirão com os feitores Juque e Miro, as mulheres me sigam. Os homens foram levados para a beira do rio, onde umas centenas já trabalhavam no cerco. Parte fazia nova calha, para onde seria desviado o rio, parte já colocava estacas para estancar o leito atual. Com o avanço das estacas a velocidade da água aumentava, aumentando o perigo. As mulheres se encaminharam para a lavoura. Era um plantio de milho, com pequenas áreas de verduras e legumes. Era feita a conserva, com capinação, colheita e remoção para o depósito ou cozinha. O milho era preparado inteiro, raspado ou moído, produzindo espigas cozidas ou assadas, mingau, pamonha e curau.
Havia criação de porcos, galinhas, bois, coelhos e cabritos. Como eram proibidos de falarem no porão, Ivano conduzia os irmãos para uni-los e orarem. Era uma das poucas coisas que podiam fazer escondidos pela penumbra. Como sempre acontece, o tempo costuma ser o melhor amigo dos pacientes. Obedecendo às ordens, não criando problemas e trabalhando, foram conhecendo o serviço, as pessoas, aprendendo a nova língua com os outros escravos e, finalmente, passaram para um casebre isolado. Na morada modesta podiam conversar na língua natal, orar e mutuamente se consolarem dos problemas do dia a dia. Um dos problemas mais citados se referia à brutalidade dos feitores, aos olhares de cobiça sobre as mulheres e os sorrisos zombeteiros. Lúdia, que tinha passado a trabalhar na casa, narrava como se tinha desenvolvido o aviso de ir para casa. Eu estava ralando milho quando o feitor Toni se aproximou e disse: "Negrinho, me acompanhe, pois você irá trabalhar na cozinha da casa da Sinhá Francisca." Ele me olhou com os olhos cheios de desejo e tentou pegar na minha mão, para me puxar. Eu fiz que conta que não vi e desviei. Ele me disse que dentro da casa deveria obedecer a todas as ordens, sejam para o que fosse. Ao entrar na casa, o Sr. Arthur estava na sala, sentado numa grande cadeira. Eu fui levada por Toni até defronte ao senhor. Este lentamente me olhou de alto a baixo, olhou para Toni e sorriu, levantou e me apalpou toda. Senti que até arfava, pensei que iria me deflorar ali mesmo. Neste momento chegou Sinhá Francisca, olhou para os dois e para mim, disse: "Essa ajudante da cozinha?" Toni abaixou a cabeça e respondeu que sim. Ela me pegou pelo braço e levou para a cozinha. Lá chamou Marinha, a cozinheira, e disse para me dar um bom banho, fazer limpeza geral, vestir outras roupas e fazer trabalhar. Adui abraçou a irmã, fez um afago nos seus cabelos, olhou-a nos olhos e falou: "Querida irmã, vamos nos lembrar do que disse papai. Ele disse que seríamos oprimidos. Devemos nos lembrar de Olorum, pois ele não deixaria que acontecesse nada de errado conosco. Nós podemos não entender, mas que devemos aceitar com calma, devemos. Vamos orar e pedir proteção aos orisas e que Egum nos alivie das dores e tormentas." Abada tomou da palavra. Eu passei por uma situação parecida com a sua Lúdia. Estava trabalhando no debulho do milho quando chegaram o feitor Abel e o Sr. Arthur. Ficaram me olhando e falando baixinho, sorriam com malícia. O feitor chegou bem perto de mim e disse: "Essa é uma boa paredeira, veja as ancas dela, parece que não foi usada ainda, é uma boa sobremesa para o patrão." O senhor riu bastante, sempre me olhando e mirando todo o meu corpo. Antes de sair pegou nos meus seios e nas nádegas, foi embora sorrindo bastante. Ivano envolveu Abada com um afetuoso abraço, quase repetiu as palavras ditas a Lúdia, mas lágrimas correram de seus olhos. Bita, com os olhos vermelhos, segurando o pranto, colocou: "Não direi muito, apenas que o Sr. Arthur e o feitor Abel me usaram." E caiu num pranto convulso. Ivano reuniu todos os irmãos, as lágrimas rolavam, ele fez uma oração plangente: "Olorum, criaste a todas as coisas, nos criou. Não conhecemos o que nos reserva nesta vida. Estamos perdidos, longe de casa, prisioneiros de estranhos, maltratados de modo cruel e vil, piores que os animais. Nosso pai nos alertou que tormentas nos aguardavam, mas não podíamos prever que fosse tão cruel. Usam do nosso corpo e da nossa vida. Pedimos para que nos envie poderosos Eguns a fim de nos consolar. Que orisas fortes nos protejam das maldades, que afaste de nós os Jesus. Que apareça um Babalau para nos orientar nesta tormenta. Esperamos com confiança na tua bondade de Pai total." Revelação. À noite Adu e Ivano são abordados de modo estranho. Meus filhos, olham e avistam. A Adus. Falam quase ao mesmo tempo: "Papai. Como está o senhor? Como chegou até aqui?" A Adus, sorridente, os abraça e diz: "Não estamos no corpo carnal, meus filhos. Vocês oraram e Olorum mandou o nosso Egum enviar para algumas comunicações. Seus irmãos estão em situação parecida com a de vocês, apenas os trabalhos aqui são diferentes. Eles também estão tomando contato com boas novas e tem mais. Atendendo ao apelo e esforço de vocês florescerá um Babalau." "Quando ele estará conosco, papai?" perguntou Ivano. "Ele já está entre vocês, é um de vocês." "É Adui," respondeu Ardus.
Mas, eu não sinto nada, papai. Falou Adui. Você passará primeiro a sentir, depois ouvir, mais tarde a ver e prever. Não se preocupem com o tempo. Continuem a consolar a todos, manter a união dos irmãos e refrear qualquer reação negativa. Não permitam que isso entre em seus corações, pois seria perdição. Orem sempre. Em breve voltarei para outros encontros, agora eu preciso ir. Sei e quero que saibam, Olorum e os Orizas estão ao lado de vocês. Até outro encontro. Ivano olha para Adui com ternura, abraça-o fortemente e diz: você será o luzeiro para os irmãos. Tentarei ajudá-lo ao máximo de minhas forças. Obrigado, Ivano. Precisarei muito de você e de sua força. O sofrimento de nossos irmãos endurece os corações, faz nascer o desespero, a ira e o ódio. Espero que possa orientá-los e que eles me ouçam. Vou orar ao Olorum pedindo força e sabedoria, assim poderei cumprir a minha missão. Colocou sério Adui. À noite, no casebre às escuras, Adui reúne os irmãos e lhes conta o ocorrido com ele e Ivano. Diz a orientação do pai e decide que farão reuniões de consulta aos Eguns e Orizas. Para tanto pede que todos afastem do coração os ódios e rancores, que se entreguem, com confiança, à bondade de Olorum. Orienta os irmãos aos objetivos desta primeira reunião de invocação. Estando todos de acordo, Adui inicia: nosso grande presente Egum, pedimos o teu entendimento do porquê invocamos no escuro. Conhecedor que és da vontade de Olorum, tu sabes o que nos aguarda. Temos a nos perseguir vários inimigos, eles nos maltratam, abusam do nosso corpo e fazem escárnio da nossa devoção, da nossa cor e da nossa raça. Estamos proibidos de orarmos aos nossos deuses. Hoje estamos abusando dessa proibição. Sabemos que poderemos ir para a estaca e sofrer chibatadas, mas estamos confiantes que cigarás e ensurdecerás os nossos inimigos, farás com que durmam profundamente, assim nada nos ocorrerá. Estarei confiante no aviso que mandaste pelo papai, ainda hoje, me coloco em sua vontade para começar a sentir. Dançarei no escuro aguardando esse sentimento com o melhor de minha confiança. Adui levanta, no escuro, e começa a dançar num círculo em meio aos irmãos. No início esbarra e até chega a pisar num deles. Aos poucos os irmãos formam um círculo de acordo com o dançar de Adui. Agora Adui já dança livre, seu círculo é constante. Com o pensamento em súplica vai percebendo que outros passos o seguem. Será que um irmão está dançando também? Não se preocupa com isso, volta a súplica e sente que roçam a sua mão. Uma. Duas. Várias vezes. Agora sente que sua mão é apertada por outra e isto conduz no círculo da dança. Ele não mais se preocupa com a dança, se entrega a mão e deixa conduzir. Sente dentro de si uma onda de calor, mas um calor aliviante, gostoso. Sente a mão soltar, vai gradativamente diminuindo o dançar, mentalmente agradecendo ao Egum e para de dançar. Irmãos, o que esperava acontecer hoje já ocorreu. Estamos sendo muito protegidos pelos Orizas. Como eles estão fazendo essa parte, que é a deles, façamos a nossa, colocando em nossos corações a confiança e o amor. Não deixemos o ódio em nós, não aceitemos os Jesus. Terminou Adui. Bita estava amassando o curau quando a vieram chamar. Vá para a cozinha, Sinhá Francisca quer lhe falar. Bita foi recebida por Ludia que a levou para Sinhá Francisca. Sinhá Francisca, está a minha irmã Bita. Falou Ludia. Francisca deitou sobre Bita o mais terno olhar maternal, aproximou e abraçou-a. Soluçando falou: minha pequena filha, eu sei o que fizeram com você. É lamentável que isso esteja ocorrendo, mas, nós mulheres, ainda somos brinquedos na mão de homens irresponsáveis. Eu não conheço a sua religião, a sua crença, a sua fé, apenas posso dizer que na religião que eu conheço, a minha religião, a católica, e no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está escrito que devemos nos amar uns aos outros, amigos e inimigos, pois somos todos filhos do mesmo Pai, isto é, de Deus. Mas, se na boca das pessoas é fácil de falar, na verdade é difícil de executar. Jesus diz que não devemos julgar aos outros, pois Deus é quem julgará e seu julgamento é severo e justo. Peço a você, filhinha, não cultive o ódio em seu coração e se não puder perdoar, esqueça. Você pode contar comigo naquilo que eu puder ajudar. Vou pedir para mandarem você trabalhar aqui em casa,
Assim não poderão abusar mais de você. Já falei com o padre e ele me autorizou a ministrar um catecismo para vocês. As coisas poderão melhorar se vocês frequentarem esse ensino e irão aprender sobre Jesus Cristo, o Filho enviado por Deus para nos salvar. Agora podem ir e não comentem nada do que foi falado aqui, pois outras pessoas podem prejudicar vocês. Vão com Jesus Cristo e que Deus as ilumine. Lúdia e Bita saíram rapidamente para a cozinha. Nada falaram e apenas se entreolharam alegres. Bita foi continuar a amassar o curau. À noite, no escuro, antes de iniciar a reunião, Lúdia relata o ocorrido para todos, pedindo segredo. Iniciado o ritual, Adui rapidamente sente a mão a conduzi-lo, sente uma leve tontura e uma voz sussurrada: meu filho, as notícias que sua irmã trouxe são da chamada Boa Nova. Eles chamam Olorum de Deus. O filho que ele enviou é um oriza de pureza total e seu nome é Jesus, chamado de Nazareno e Cristo de Deus. Vocês devem aprender aquilo que eles chamam de catecismo. Observem que os nossos ensinamentos estão lá, só mudam os nomes. Mais tarde eles terão uma cerimônia e vocês trocarão de nome, para terem nomes desta língua. Podem fazer isso sem receio. Olorum abençoa a todos vocês. Até outra visita. Terminado o ritual, Adui relata o aviso recebido. Fazem uma alegre oração de agradecimento pelas boas notícias e encerram a reunião. Logo cedo a abada vai ao campo colher espigas para ralar, o milharal é alto, pois a terra é fértil. Ela penetra longe à procura das espigas, encontra algumas boas para colher, recolhe rapidamente umas 20 no saco que portava. Estava pronta para voltar quando, parece que a paredeira precisa de ajuda. Falou sarcástico Abel, com olhar de volúpia. Abada sentiu que estava em perigo, jogou as espigas e virou para correr. Trombou contra o senhor Arthur. A menina está acesa. Precisamos abaixar seu fogo. Se gritar vamos te matar aqui mesmo. Falou Arthur agarrando a Abada. Os dois homens, à força, usaram e abusaram de Abada. Satisfeitos nos seus instintos animais, retiraram-se sorrindo. Abada tentava conter o ódio que invadia, extravasou a raiva num pranto profundo, lágrimas copiosas corriam e aliviavam seu rancor. Depois de um tempo, levantou-se, recolheu as espigas e foi fazer seu habitual serviço. Outra vez a reunião, o ritual em andamento. Adui sente a mão, ouve a voz de Arduz: muita calma meu filho, as coisas horríveis que ouvirá e verá, são para serem pensadas de acordo com a vontade de Olorum, tenha fé. Adui emocionou-se ao reconhecer a voz. Pensou em perguntar alguma coisa, mas calou-se e aguardou. Começou a ouvir o roçar de plantas, alguém andava num milharal, parava, andava, coletava espigas. Adui sentiu e viu uma vibração perturbadora e a nuvem escura que encobria silhuetas disformes. Ali viu duas figuras humanas desfocadas, elas avançam contra esse alguém que colhe espigas, subjugam-na. A partir daí vê os movimentos e ouve o som arfado. Ele entende, as silhuetas se agitam freneticamente, a vibração se torna insuportável e a nuvem mais escura ainda. As silhuetas se afastam e a nuvem desaparece. O alguém aparentemente não demonstra alteração. Vê raios claros endereçados para a cabeça desse alguém. O alguém se levanta e vai embora. Adui suava em bicas e sofria com as cenas, sentia-se como se tivesse vivido o que tinha visto. Os irmãos ouviam os grunhidos arfantes de Adui. Tentavam adivinhar o que estava ocorrendo com ele, mas só saíram de seus lugares quando Adui caiu ao chão. Acenderam uma vela Adui. Adui. Você está bem? O que aconteceu? Perguntou a Abada, que o tinha colhido ao colo. Adui abriu os olhos, ainda estava tonto, olhou para os irmãos, sorriu tristemente: estou bem, só um pouco tonto. Logo lhes contarei o que houve. Deram-lhe um pouco de café já frio. A tontura foi passando. Neste momento ouve a voz de Arduz: meu filho, lembre-se do meu aviso, julgue por Olorum, só fale depois de julgar. Adui pensou seriamente nas palavras, analisou o que tinha visto e sentido. Falou para os irmãos: meus amados irmãos, recebam as bênçãos do papai, ele está conosco nos protegendo. As coisas que ele nos disse antes de partir para a pátria de Olorum, estão acontecendo. Os Exus estão nos testando em nosso corpo, eles dominam os outros e descarregam em nós. Temos, sempre, que manter a confiança na justiça de Olorum.
Por pior que seja o que nos estão fazendo, sejamos fortes. Não podemos permitir que tenhamos raiva. O ódio abre caminho para sermos dominados por Ezu. Nós não queremos ser usados pelos espíritos do mal, portanto, firmemos nossa confiança em Olorum. Adui falava olhando amorosamente para a abada. Ela sentiu que ele tinha conhecimento do fato ocorrido, mas para tirar a dúvida perguntou, Adui, só me diga o seguinte, era um milharal? Ele olhou suplicante e terno para a irmã e respondeu simplesmente, sim. Sinhá Francisca aproximou-se e, bênção padre. Deus lhe abençoe Sinhá Francisca. Vejo que trouxe seus discípulos de catecismo para a missa. De início não, padre Januário. Eles já concordaram com o que vou pedir. Eles querem ser batizados. Batizados. Sinhá Francisca, senhora acha que eles estão preparados para serem batizados? Sim, padre. Tenho absoluta certeza. Pode questioná-los se quiser. Muito bem. Se a senhora diz isso eu acredito. Vamos então ao batismo. Quem serão os padrinhos? Sinhá Francisca foi até a porta, saiu e falou algo que não se ouvia da sacristia. Entra Arthur, rosto sisudo e hirto, se dirige ao padre, sua bênção padre. Deus te abençoe Coronel Arthur. E puxando-o para um canto murmura, o senhor tem certeza que quer fazer isso? Arthur, também murmurando responde, Sinhá disse que é um ato de misericórdia com esses negros. Já que eles não têm alma, Deus não vai se importar e nem se ofender com isso. Padre Januário, que nem pensaria em questionar o coronel, aceitou a desculpa esdrúxula. Muito bem, vamos ao batismo. Com quem começamos? Sinhá Francisca apresentou a abada. Esta é a nossa filha que se chamará Abadia Padre. Padre Januário, de acordo com o cânon católico, ministra o sacramento do batismo à abadia a seguir a seus irmãos. Pela ordem receberam os nomes de André, Ivan, Lúcia e Benta. Arthur sentia-se mal a cada vez que o padre dizia das obrigações dos padrinhos. Parecia que o milharal caia em sua cabeça aos montes, sentia-se soterrar. O Evangelho. Com os ensinamentos recebidos de Sinhá Francisca e os documentos do batismo, os irmãos passaram a frequentar as missas e a ler, muito, o Evangelho. Eles se encantavam com os ensinos de Jesus, se identificavam com os tormentos que ele passara. Sentiam-se aliviados e confortados. Agora já autorizados a acender o lampião nas reuniões caseiras, liam o Evangelho e conversavam a respeito. André ficou um tempo sem comunicação do pai, preocupou-se, pois o padre dizia que as almas do diabo eram as que tentavam as pessoas e falavam com elas, os anjos de Deus só se comunicavam com os do clero católico. Pensava, será que eu fui tentado? Espero que papai venha me tirar dessa dúvida. Numa noite estudavam a passagem das bem-aventuranças. André fazia leitura e quando sentiu aquela mão, tocava suavemente em seu rosto, ouviu uma melodia envolvente e a voz inconfundível do pai, meu amado Adui, agora André. A felicidade que sinto é indescritível, vê-los aprendendo juntos a boa nova, o Evangelho, essa maravilhosa luz divina. Me dá a certeza de que vocês vencerão todas as dificuldades que forem se apresentando. Quanto a certas diferenças de interpretações, procure se lembrar da nossa opinião a respeito dos irmãos Bantu, quando eles faziam seus rituais que nos deixavam arrepiados. Porém, se formos analisar o conteúdo do que estavam fazendo, dentro do que entendiam, estava correto. Com o tempo eles irão aprender e mudar. Assim também ocorre conosco. Estamos aprendendo, crescendo, e já há vislumbre de novas mensagens. Mais tarde vocês saberão. Envolva todos com o meu maior abraço e amor. Até breve, meu filho. André narra para os irmãos todo o ocorrido, fica pensando nas palavras do pai. Novas mensagens, o que seriam? Quando seriam? Com o batismo houve um alívio na carga dos feitores. Abel se afastou dos escravos, Coronel Arthur nem mais olhava nas mulheres. Em contrapartida sentiram que Caim e Enoque sempre vinham junto com Sinhá Francisca para uma conversa gostosa ou para lerem o Evangelho. André descobriu em Caim e Enoque irmãos de vibração. Eles irradiavam ternura para com os desprotegidos, eles eram totalmente diferentes do irmão Abel. O entrelaçamento vibratório era manifesto entre André e os dois irmãos, estavam se identificando perfeitamente. Numa tarde chegaram vários cavaleiros e uma carroça. Vinham em disparada,
Dirigiram-se para a sede gritando: o padre foi ferido! O padre foi ferido! Uma correria aconteceu. Coronel Arthur e Sinhá Francisca foram acudir. Levaram o padre para uma cama e o limparam. Havia levado uma facada nas costas, no entremeio esquerdo, acima do coração. O padre estava frio, respirava com dificuldade, às vezes tosse e saía sangue. Arthur mandou avisar o ocorrido, na cidade, e que viessem socorrer o padre o mais urgente possível. André estava no campo, trabalhando na lavra, nada viu, estava muito distante. Sentiu a mão amiga. Ouviu a voz conhecida: meu filho, corra para a sede da fazenda, lá tens trabalho importante. Vá ligeiro. André não vacilou, correu desesperadamente para a sede. Lá chegando viu o alvoroço e se dirigiu para Sinhá Francisca dizendo: Sinhá Francisca, eu acho que posso ajudar o padre, me deixe entrar no quarto. Francisca olhou para André, nunca o tinha visto assim, parecia outra pessoa, dava a impressão de força e bondade. Não titubeou: venha comigo André, vamos ao quarto. André suplica: Sinhá Francisca, por favor, chame Caim e Enoque. Eles são importantes para este trabalho. Entraram no quarto, onde já se encontravam o padre e o coronel Arthur. Este olhou sério e raivoso para André, virou-se para Francisca e trovejou: como você ousa trazer essa coisa imunda para este quarto? Se o padre não morrer e agora vai morrer de sujeira. Possesso correu sobre André para expulsá-lo. Caim e Enoque conseguiram interceptar o pai. Enoque falou: pai, o padre está morrendo, qualquer ajuda é bem-vinda. Por favor, deixe André atendê-lo, pior não pode ficar. Pelo amor de Deus pai, deixe. Arthur sentiu-se tocado pelos filhos, respondeu: por vocês deixo, mas se o padre morrer na presença dele, ele será morto por assassinato. E saiu. André aproximou-se da cama, olhou para o padre e condoeu-se. Sentiu a mão amiga, a voz conhecida lhe instruiu: amado filho, lembre-se do que leu no Evangelho, Jesus impunha as mãos, é o que você fará, sentirá que sua mão será levada para o local correto, tenha fé e perseverança. André se lembrou de Jesus curando, ele só impunha a mão. Sentiu que sua mão era levada para o local onde a faca fora cravada. Sua mão estava um palmo distante do corpo do padre. Nessa posição sentiu que estava pronto. André pediu para Caim, Enoque e Sinhá Francisca que rezassem, pensassem no amor de Jesus, nas graças de Deus e também elevou seu pensamento às Oriza implorando pelo irmão padre. Sua mão começou a esquentar, sentiu o calor crescente a passar e sair pela sua mão. Ele via raios luminosos multicoloridos saindo de sua mão e se endereçarem para o corpo do padre. Sua mão já ardia em brasa, mal aguentava o ardor, agora já parecia queimar. Concentrou-se mais e mais no pedido de auxílio ao pai, aos Orizas e Olorum, agora também em Jesus. O padre gemia sem parar, inicialmente baixo, agora já meio tom. André suava copiosamente. Já havia se acostumado com o ardor da mão e agora sentia que se amainava o calor. Aumentavam os raios coloridos, uma suavidade incrível se apossara dele. Sentia que o padre recuperava as forças vitais, já respirava melhor, fechou os olhos e virou a cabeça para o lado. André elevou a voz, agradeceu a Jesus e a Deus pelo milagre da vida, fez o Pai Nosso e encerrou. Como está ele? Parece morto. Disse Enoque. Está bem. Está dormindo. A graça de Deus, através de Jesus, se abateu sobre ele. Somos privilegiados, participamos de um ato do amor de Deus. Colocou André. Saíram do quarto, sem fazer barulho, foram para a cozinha. Sinhá Francisca mandou preparar um lanche para todos. Ao cair da noite chegou o médico e foi examinar o padre. Demorou muito tempo e saiu do quarto acompanhado do padre. Coronel Arthur quase teve um colapso ao ver o padre de pé. Como pode ser? O senhor estava à morte ainda há pouco e agora está andando. O padre sorriu para Arthur, olhou para André e falou: nós todos podemos receber as graças de Deus, basta ele querer. E, hoje, ele me gratificou através de Sinhá Francisca, Caim, Enoque, principalmente André. Meu filho, você tem as bênçãos divinas, use-as sempre para o bem. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, pediu que nos amássemos uns aos outros. E olhando para o coronel Arthur, continuou:
Porém alguns endurecem seu coração e não querem atender ao pedido do Filho de Deus. Eu lhes agradeço a bondade que me fizeram. Deus lhes abençoe. O médico aproveitou a oportunidade e falou: não quero estragar a festa de ninguém, mas o ferimento não atingiu nenhum órgão vital. O senhor padre é muito forte e seu organismo reagiu muito bem. Na visão médica não houve nada demais por aqui. Como tudo está em paz e tenho que voltar à cidade, até outra vez a todos. Ao ver o médico sair, o padre pronunciou: se até de Jesus os humanos desconfiaram, porque eles não desconfiariam de pobres seres mortais como nós. Rogo que esse irmão médico receba a luz de Jesus. Ele tem uma missão bonita que é a de salvar vidas materiais, falta-lhe ver que não pode salvar as almas. A primavera sem flores. Os escravos foram reunidos no domingo bem cedo. O local era sob um frondoso abacateiro, todos estavam sentados no chão. O enviado do padre para ministrar o catecismo, era uma pessoa bem vestida, de presença marcante, pose garbosa e de tez negra. O feitor Rui apresentou: este é o sacristão Malaquias, ele ministrará o catecismo a vocês e, quando prontos, poderão ser batizados e comungados. Malaquias olhou a todos, parecia não estar à vontade, era como se fosse obrigado a estar ali. Iniciou a catequese com a louvação à Igreja Católica e, a seguir, apresentou a figura central do Evangelho: nós adoramos a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A primeira pessoa é Deus Pai e a terceira é o Espírito Santo. A Igreja de Deus é a católica, somente ela pode revelar Jesus Cristo na verdadeira palavra. A Igreja é constituída. E todos os católicos obedecem à palavra infalível do Papa. Na próxima semana continuaremos. Durante a falação de Malaquias, Luasa, várias vezes, percebeu o olhar de Rui em sua direção, manteve-se calma. Terminada a aula, Rui se dirigiu até Caulo e falou: Caulo, eu gostaria de poder sair a passeio e conversar com Luasa. Caulo ficou sem ação pelo inesperado, engoliu em seco e respondeu: Rui, por mim não veja obstáculo. Irei falar com ela e os irmãos a respeito. Tudo bem, muito bom. Eu aguardarei. Mais tarde os irmãos conversam. O primeiro a falar foi Paulo. Vocês viram e ouviram o que foi e como foi dito. O sacristão deixou claro que, para eles, só existe a verdade na igreja deles. Como nós temos os nossos deuses e eles têm os deles, precisamos achar uma forma de não aborrecê-los, mas continuarmos a cultuar os nossos. Para fazermos isso temos que usar nomes deles para os nossos deuses. Nós já sabemos que Deus corresponde a Olorum e Jesus a um Oriza, os anjos são Egum, o demônio é Ezu e o padre é Babalau, mas não tem a força de um verdadeiro Babalau. Caulo apresenta o pedido de Rui. O inesperado ocorre, Juuna toma a palavra: eu acho que estamos aqui como animais selvagens, os patrões fazem o que bem entendem de nós. Vou narrar um fato. Fui chamada por Sinhá Mariana, ela estava na sala com seu filho Antônio, eles ficaram me olhando de um jeito esquisito. Antônio me rodeava e sua mãe perguntava para ele: como é, dá ou não dá? Ele parou, olhou para a mãe, com cara de zangado e disse: mãe, a senhora acha que vou me sujar com essa preta mulambenta? Eu morro sem mulher, mas esse eu não deito com ela nem a ferros. Sinhá Mariana ainda tentou: Antônio, você manda e ela será banhada, perfumada, estará limpinha. Antônio cuspiu de lado, e disse: eu não quero ir para o inferno, como posso possuir essa negra imunda e sem alma? Eu não quero ir para o inferno. Sinhá Mariana ainda tentou segurar ele na sala, mas não conseguiu. É com esse tipo de gente que Rui convive e é serviçal deles, como podemos confiar neles? Teria mais coisas para dizer, mas por enquanto, fico nesta. O silêncio foi geral. Julu, meio sem jeito, aproveita e fala: Juuna me contou o fato, eu encontrei com ela ao sair da casa, ainda estava chorando e nervosa. Tentei falar ao senhorzinho Antônio, mas por sorte encontrei senhorzinho Pedro. Depois de contar a ele o ocorrido eu vi o seguinte: vocês estão sentindo e sofrendo o egoísmo dos civilizados. Dentro da crença de vocês existem coisas do que explicam esses fatos. Existem almas boas e almas más. O fato de ser branco, negro, amarelo ou vermelho não muda nada. Se a alma é má, ela será má em qualquer cor. Se ela quer aprender, ela aprenderá em qualquer cor. Peço a você e a seus irmãos que,
Dentro do possível, perdoem essas almas más. Rezem por elas. Procurarei falar com meus irmãos para eles não maltratarem vocês, mas não sei se conseguirei. Vou rogar a Jesus Cristo para ele me dar força. Depois que Sinhozinho falou e foi embora, eu fiquei pensando em nossa pobre mãe, no que ela fez, e vi que ele estava com a razão. Papai disse que sofreríamos e estamos sofrendo na mão dos maus. Vamos orar por eles. Eu acho que Rui gosta de Luasa e a respeita, desde que ela aceite eu deixaria que passeassem. Paulo retoma a palavra. Acredito que todos nós já sabemos de quem podemos desconfiar, mas não sabemos em quem confiar. Eu creio que Pedro é confiável e que Rui merece ser observado. O nosso confiar vai depender do comportamento dele. Peço a vocês que decidam como procederemos, mas a decisão final será de Luasa. Todos concordaram com que fosse dada uma oportunidade a Rui. Luasa falou, é claro que não tenho amor no coração para dar a Rui. Concordo com vocês em dar uma oportunidade a ele, porém será inicialmente de amizade. Se depois eu gostar e sentir que o amo, eu contarei a vocês. Está bem assim. Todos concordaram. Liberdade a que preço? Seria mais uma reunião normal. André sentia a mão amiga. Uma escuridão atingiu seus olhos. Sumiu. André. André. Era Ivan chamando e agitando o irmão desfalecido. André abre os olhos. Está como se acordasse de um pesadelo. Respira profundamente e diz: foram-me mostradas coisas terríveis. Vi negros correndo e sendo caçados como animais, mortos a pauladas, facadas, tiros, arrastados pelo chão ou pelas pedras, arrebentados e estraçalhados pelos cães. Outros negros matando brancos e negros, uma algazarra indescritível. Vi nossos irmãos em oração, com as mãos juntadas à forma católica. Estavam na penumbra, sendo atacados por uma turba armada, atiravam à vontade e a esmo. Não vi se todos foram mortos e nem vi se todos os irmãos estavam ali. A escuridão e o alvoroço não me permitiram ter toda a visão. Espero que nossos irmãos não tenham sido mortos. Vamos orar ao Lorum. As primeiras notícias de fugas de escravos já chegavam. Falavam de negros fugidos, se escondendo no mato e tocaiando tropeiros, matando e sendo mortos. Já haviam prêmios por escravos recapturados. Num fim de semana Dona Francisca avisa André que iriam fazer uma viagem, tipo romaria, a convite do padre. Seria de boa duração, talvez um mês. André, não entendendo direito o aviso, questiona: por que a senhora está me avisando, sim, a Francisca? Você é o convidado especial do padre. Respondeu seca a Dona Francisca, e sorriu para ele. André ficou pensando na razão do convite. Dona Francisca adivinhou: o padre conhece seus dons. As várias vezes que você atendeu pessoas doentes, inclusive ele, e todos melhoraram. O seu comportamento de obediência à religião, o seu proceder cauteloso e honesto, tudo isso fez com que ele resolvesse levá-lo. Haverá trabalho para você. Como vê, o convite não é de graça. É para trabalhar. André conta aos irmãos do convite: irei junto com o grupo. Farei orações e imposição de mãos para as pessoas que o padre indicar. Conhecerem outros lugares, e isto é bom. É possível que amanhã tenhamos que sair daqui. Assim sendo, já conhecendo outros lugares, será mais fácil. Estamos num lugar chamado das Minas Gerais, iremos para outro, chamado de São Paulo, como tem nome de santo da igreja, deve ser importante. Falaram que lá é mais de lavouras, não é de lavra de minério. Sinto que irei encontrar amigos. Reencontrando alegria. A viagem foi tranquila. Nas várias paradas, em cada cidadezinha, em cada arraial, o padre juntava o seu grupo, fazia missa campal na igreja. Depois conversava com os fiéis e encaminhava para o grupo em que André estava. Este grupo recebia os doentes, fazia preces e imposição de mãos, dando as bênçãos. Numa das cidades, durante a missa, uma figura chamou a atenção de André. Ele olhou bem para a pessoa, mas não a conhecia. Qual a razão de despertar sua atenção? Resolveu procurá-la depois da missa. Terminada a missa, André se dirige à pessoa e se apresenta: olá. Eu me chamo André. Nós nos conhecemos de algum lugar? O estranho mirou André. Também era negro e por isso não se assustou. Respondeu: eu me chamo Rui e não me lembro de conhecê-lo. É estranho,
Nada me chama a atenção sem razão. De onde você é? Afirmou inquirindo André. Sou feitor da Fazenda Primavera. Estou aqui na cidade para este evento religioso. Minha mulher está comigo, ela se chama Luísa. Ajudou alguma coisa? Emendou Rui. Luísa. Eu tinha uma irmã com um nome parecido, era Luasa. Acho que já morreu. Falou triste André. Rui agora olhou para André com um olhar vivo. Seu rosto tornou-se alegre, pronunciou, Luasa. Luasa, eu a conheci muito. Você é irmão dela? André viu na expressão e nas palavras de Rui esperança. Sua irmã não estava morta. Exclamou, sim. Sou irmão. Minha querida irmã está viva. Por favor, diga logo. Sim, André. Sua irmã está muito viva e você vai ser tio. Luísa é Luasa. Estamos casados há quase um ano. Ela fala muito de um irmão chamado Adui. É você? Estava eufórico Rui ao responder. André não responde. Atira-se de encontro a Rui, envolve-o num forte abraço. O pranto de alegria explode. Rui. Você nem faz ideia da maravilhosa notícia que está me dando, minha irmã e meu sobrinho. Graças ao Lorum, digo adeus. Diga-me como posso ver Lua, digo Luísa. Vamos agora mesmo para a casa onde estamos. Luísa está repousando, falta pouco para o parto. Ela ficará feliz em reencontrá-lo. Vamos. Vamos, André. Eles chegam a uma grande casa, ao fundo uma casinha. Lá ficavam Rui e Luísa. À porta Rui faz um sinal para André e coloca o dedo sobre os lábios. André entende e silencia. Rui entra e cumprimenta Luísa. Como está o esplendor de minha vida? E o futuro companheiro? Estamos muito bem. Presinto que você tem uma surpresa para nós. Quem é? Luísa respondeu desconfiada. Sim. Tenho uma surpresa para você. Feche os olhos. Rui fez sinal para André entrar devagar. Pode abrir, querida. Disse Rui. Luísa abriu os olhos e viu André. Arregalou os olhos e deu um grito de alegria entre choro. Adui. Meu irmão querido. André não deu tempo para que ela se levantasse. Abraçou ainda deitada. Minha irmãzinha querida. Morremos de saudades. Já acreditávamos que não mais existisse. Agora me dá enormes alegrias. Minha irmã Luasa, o marido e o futuro filho. Como a graça de Deus é infinita. Jesus Cristo brilha nesta hora. Agora fique calma, irmã, não se esqueça do bebê. Eu irei embora amanhã, mas sabendo onde estão, escreverei cartas para vocês. Eu estou com o grupo viajante do padre e devo me retirar para a pousada. Conversarei com o padre e pedirei para ficar um tempo com vocês amanhã. Vocês não vão embora. Não, nós vamos ficar aqui até o parto. Respondeu Luísa, ainda abraçada com André. André abraçou mais forte a Luísa. Beijou-a ternamente, passou sua mão no rosto e na barriga dela. Disse, só mais uma coisa, irmãzinha, eu agora me chamo André. Fui batizado. Sou cristão. Que Jesus Cristo abençoe a vocês. Abraçou novamente a Rui e despediu-se, até amanhã. André olhava ternamente para Luísa. Ali estava sua irmãzinha, quase mamãe. O primeiro filho da família na nova terra. Rui se mostrar um amável e atencioso pai. Foi fácil tornar-se amigo do cunhado. Ele transmitia segurança e sensatez. Estava livre e construindo firmemente o futuro de Luísa e do filho que viria. André ouviu o badalar dos sinos e, abraçando Luísa, disse, esta é a pior hora, a da despedida. Minha irmã, eu sei que estará muito bem cuidada por Rui, sempre rezarei por vocês. Mandem notícias do sobrinho, menino ou menina, que virá forte e bonito. Papai está feliz com o que está ocorrendo com vocês. André afastou-se da irmã e abraçou Rui. Chorando murmurou, meu caro irmão, Deus está abençoando essa união. Sei que serão muito felizes. Mesmo nas piores dificuldades, nunca se esqueçam de orar, tenham sempre Jesus Cristo nos seus corações. Espero que tornemos a nos encontrar, mas sei que será difícil. Adeus. Adeus, meus queridos irmãos. Rui e Luísa choravam copiosamente. Ela queria abraçar e não deixar seu irmão ir embora. Rui conseguiu falar. Amado irmão André, a vida nos reserva muitas surpresas. Luísa foi uma grande surpresa e rege o presente para mim. O filho que virá é o corolário desse amor, também no amor que Deus tem por seus filhos. Pode ir em paz, pois nós mandaremos as notícias e rezaremos muito por vocês.
Tenham também Jesus Cristo em seus corações. Adeus. Rui e Luísa, chorando abraçados, ficaram olhando a partida de André até este sumir no horizonte das montanhas. O tempo é o maior remédio para as dores. A reunião tinha umas 30 pessoas, todos silentes e compenetrados das suas obrigações para este momento. A pequena mesa comportava só uma cadeira e nela estava sentado André. Lia mentalmente uma passagem do Evangelho, levantou os olhos e sorriu, pois na primeira fila de cadeiras estavam sua esposa Maria e seus filhos Pedro e Paulo. Baixou os olhos e continuou a leitura. Ainda faltavam alguns minutos para o início da reunião. Embora devesse ler, André sentiu que seus pensamentos viajavam, sua vida passava na tela mental, com uma velocidade enorme. Viu desde a infância na África até o momento atual, 70 anos em segundos e tudo em detalhes. Assustado olhou para o relógio e viu que ainda faltavam poucos minutos. Ia se perguntar da razão dos pensamentos, porém sua atenção é desviada para a porta de entrada. Não. Não podia ser, mas era. Levantou-se da cadeira e rápido foi abraçar Luiz e Rui. A emoção do reencontro foi enorme. O soluçar incontido demonstrava a todos a grandeza desses abraços e beijos. André diz: essa é uma ótima hora para nós, sentem-se para orarmos. Vê e se dirige à mesa. A emoção se espalha pelos presentes, os atos vistos demonstravam que era uma situação especial. André se recompõe, com o rosto irradiando felicidade inicia a reunião. Irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho, para o aprendizado da Boa Nova do Mestre Jesus Cristo. Tentemos nos esquecer das tormentas de nosso cotidiano material, deixemos essas turbulências do lado de fora desta sala. Aqui temos a paz de Deus. Aqui temos o amor de Jesus. Aqui temos a proteção e fluidificação dos nossos bondosos irmãos do plano espiritual. Oremos. André, após pronunciar o Pai Nosso, pega o Evangelho e fecha, chama Rui e fala aos presentes: este é um irmão amado que faz muito tempo não via. Ele escolherá o capítulo de hoje. Rui pega o Evangelho e abre ao acaso. Coloca-o sobre a mesa e volta a sentar-se. André retoma o Evangelho e vê o capítulo escolhido, depois ergue a cabeça e com os olhos lacrimejando diz: mais uma vez os seus nos brindam com as lições que aprendemos com a nossa passagem na carne. O capítulo de hoje é o 15. Fora da caridade não há salvação. Cada um de nós tem a sua história, cheia de problemas, tropeços, dificuldades, traições, amarguras, derrotas, tristezas e mais coisas. De uma maneira ou de outra nós chegamos onde estamos. Aqueles que já têm uma jornada de anos podem muito bem avaliar o valor desta lição. Caridade é puro amor, mas não esse amor nosso, tudo material, interesseiro e egoísta. É o amor do Cristo Jesus. Nós que estamos aqui, principalmente os velhos negros, sentimos na carne e no espírito sofrimento constante. Quanto de ódio, quanto de amargura e quanto de desilusão. Estávamos em nossa casa, na nossa África distante. Lá foram nos arrancar à força, como se animais fôssemos. Mataram velhos e fracos. Transportaram-nos como mercadorias sem qualquer valor, e o pior, com a conivência de instituições religiosas. Éramos animais sem alma humana. Bestas negras que não constavam no livro da criação do mundo. É certo que outras raças também lá não estavam, mas elas eram mais difíceis de lidar. A índole negra era de paz e de mansidão. Presa fácil para a volúpia dos poderosos e gananciosos. Mas, se nos doía arrancar de nossos lares e famílias, não sabíamos o que nos aguardava aí, portanto, restava a esperança de dias melhores. Ao ver o porto, a nova terra, ressurgiu a alegria, vimos que era uma terra linda e de vibração deliciosa. Logo vimos famílias novamente separadas. Irmãos sendo levados para locais distantes e desconhecidos, sem nenhuma consideração. Nas fazendas descobrimos rapidamente que os animais eram mais bem tratados que nós, portanto nem éramos animais. Usaram e abusaram de nossos corpos, nos perturbaram espiritualmente. Eles só não conseguiram nos tirar a fé em Deus. Um Deus que começou Olorum e continua Olorum, só não mais falamos esse nome, pois Deus não tem só este nome, é Deus, com qualquer nome. Aqui estamos depois de toda essa trajetória sem razão, para finalmente começarmos a entender a razão. Viemos para conhecer a religião dos espíritos, o espiritismo.
Nele encontramos a razão das nossas histórias na passagem material. Desde o amor do Pai eterno, até suas leis eternas, entre elas a lei de causa e efeito, errou. Volte para acertar. Assim entendemos a razão da passagem. Nós viemos para aprender, errar e acertar. Não nos lembramos das passagens anteriores, graças a Deus, mas podemos avaliá-las pelo resgate que fazemos, pela cobrança e pela ajuda de nossos irmãos, na carne e fora dela. Aprender, errar, acertar, até atingir a perfeição e a pureza que Deus nos destinou. O amor de Deus está presente em toda a nossa jornada, do aprendizado às culminâncias. Nós não estávamos sentindo, pois não entendíamos. Agora somos brindados com essa luz de verdade, pelos Espíritos da Verdade, sob a orientação do Mestre Maior, Jesus, o Cristo. Com essa luz já podemos ver que só o amor triunfou no final de cada uma de nossas histórias. Apenas não vê quem não tem olhos de ver. Só não ouve quem não tem ouvidos de ouvir. Estamos participando de um novo alvorecer, o dos espíritos fraternos. O mundo próximo é de fraternidade. Nele estarão os que entenderem que só o amor nos seleciona. Desapego com amor. Humildade com amor. Trabalho com amor. Justiça com amor. Fraternidade amorosa. Quem de nós está pronto para ela? Olhemos nossa vida e pisemos sobre nossos passos, pensemos nossos pensamentos e julguemos nossas ações. Se encontrarmos um pedacinho de verdadeiro amor, em qualquer dessas ações nossas, já estaremos caminhando para o mundo fraterno. Se não acharmos, aleluia. Temos o amor do Pai eterno a nos consolar e permitir novas passagens na carne. Hoje é um dia especial, tenho sempre uma mão amiga que me ilumina, e a de meu Pai. Ele está aqui. Já havia me avisado que eu conheceria uma nova luz e eu a conheci. Tenho irmãos desencarnados aqui presentes, todos radiantes por estes momentos de iluminação, onde um novo porvir se apresenta, uma nova estrada se abre deslumbrante e limpa. O horizonte de progresso espiritual é visível. A escada de Jacó está clara e seus degraus são pequenos obstáculos que precedem amplos patamares. Estamos terminando de enfrentar mais um obstáculo. Façamos esforços para vencê-lo e gozarmos das delícias do maravilhoso patamar que se anuncia. Irmãos, nós devemos nos aproveitar deste encontro para lembrarmos os que se foram. Vamos pedir luz e paz para aqueles que virão. Vamos rogar pelos que estão neste orbe, para que vençam os obstáculos. Agradeçamos aos pacientes irmãos que nos ajudam desde o plano espiritual, ao Mestre Jesus, o Cristo e a Deus por nos ter criado. Que a paz e a luz divina se abatam sobre todos. Sentou-se André. Rui se aproximou de André, tocou e, ao percebê-lo chorando, abaixou-se para abraçá-lo. Meu amado irmão, suas palavras despejaram fios de luz sobre todos nós. Rui, os irmãos do plano espiritual é que nos premiaram, respondeu André. Maria se aproximou, junto com Pedro e Paulo. André apresenta-os a Rui e Luísa. Rui apresenta André, Fada e Santina. André pergunta, André, por que deram este nome para meu sobrinho? Foi um pedido especial de sua irmã, para homenageá-lo, e muito bem aceito por mim. Respondeu Rui. Todos juntos foram para a casa de André. A alegria era indescritível. Na casa, já alojados, os casais e filhos conversam, trocando informações. O primeiro a falar foi o jovem André. Eu sempre ficava imaginando como seria meu tio, afinal carrego o nome dele. Hoje eu o conheci e posso afirmar de coração que tenho o maior orgulho do meu nome. Muito obrigado, tio. Um lanche suculento divide os grupos, os jovens para um lado e os casais para outro. Os casais vão conversar coisas passadas. Luísa inquire o irmão, André, fale dos nossos irmãos. Querida irmã, eu poderia narrar horas, dias ou meses, a respeito deles, mas apenas direi simplesmente, todos estão nos protegendo desde o plano espiritual. Agora nós é que representamos todos eles por aqui. Veja minha amada irmã, Rui e Maria representam novos rumos ainda nesta passagem. Os jovens ali são parte de planos diferentes, uma nova etapa de aprender, errar e acertar. Já nos preparam berços na morada celestial, nos aguardam para outras etapas. Procuremos orientar os novos e preparar nossa partida, trabalhando até esse dia. Tentemos colocar amor em nossas atitudes e em nossos atos. Veja onde estávamos e onde estamos. Dos nossos conhecimentos intuitivos,
do nosso contato com outras formas de cultos, até esta luz de verdade. Como fomos protegidos e orientados. André sorri olhando para Ru e diz: fale, meu irmão.